Aleluia. Aleluia. Oh, tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Glória a Deus. Graça e paz. Aleluia. Você pode compartilhar. E nós também vamos ter essa mensagem no YouTube, né? Mais tarde você pode ir lá, pode se inscrever na nossa página, pode curtir e enviar para outras pessoas também. E hoje à noite eu queria estar falando de algo, né, que a gente tem visto nesses dias, desde que essa pandemia ela surgiu. As pessoas pegam essas coisas para trazer, né, as suas conclusões escatológicas, e as pessoas começam a olhar aí ao fim dos tempos, olhar aí aos últimos dias, olhar aí E na verdade nós precisamos entender uma coisa. Desde do dia de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo se derramou sobre toda a carne, o apóstolo Pedro, ele disse, olha, o profeta Joel profetizou que nos últimos dias acontecerão coisas, e começou com o derramamento do Espírito Santo. É como que aquela contagem regressiva, né, que a gente vem desde o dia de Pentecostes. E na verdade nós precisamos entender que todas as vezes que surge isso, né, alguma coisa desse tipo, quando acontece algum terremoto, alguma coisa que sai fora do normal, as pessoas já começam a querer tirar suas conclusões escatológicas. Eu não vou falar hoje sobre escatologia, mas o que nós precisamos entender, querido, é que se nós cremos que esse dia chegará, se nós cremos que a qualquer momento, pois Jesus não disse o dia nem a hora, né, pode acontecer essas coisas, nós precisamos a cada dia estarmos mais conscientes da necessidade que temos de viver uma vida ajustada à palavra, porque a própria Bíblia nos mostra, né, que o dia do Senhor virá como um ladrão, não avisará. Então, às vezes a gente vê que no momento como esse, alguns cristãos, eles começam a regredir, a esfriar na fé, a apostatar. Até a gente estava comentando, né, nesses dias, de coisas que a gente viu. Eu vi uma reportagem, não sei se alguém aqui viu, de uma inglesa, se não me engano, italiana, não sei, brigando com o namorado, pegou um bebezinho de 5 meses e jogou no chão, jogou nele, e o camarada saiu do meio como se fosse algum objeto. O bebê bateu lá e parece que sofreu traumatismo craniano, e eles continuaram brigando, não estavam nem aí. E eu vi aquilo e digo, meu Deus, a cada dia a gente vai vendo, né, que quando a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, eu até estava comentando nesses dias, não sei se foi com o ministério, né, que ele não está falando com o sentido do mundo, porque o mundo, querido, nunca teve o amor original. O mundo sempre teve o amor condicional. É aquilo que o camarada casa e ele está vivendo bem com a mulher, diz que a ama todo dia, faz tudo por ela, dá a vida por ela. Aí ela diz, olha, não dá mais certo não, o camarada vai matar ela. Às vezes é o contrário, né? A gente já viu mulheres que matam o marido, esquarteja, bota dentro de uma mala, dentro de uma bolsa, joga lá. E quando acontecem essas coisas, a gente vai vendo que no mundo natural não existe o amor incondicional nas pessoas.
O amor deles vamos dizer assim, é de morno para frio já. Mas quando essas coisas vão acontecendo a cada dia um número maior na igreja, né? As pessoas esfriando de andar nesse amor que Jesus, que Deus derramou no nosso coração através do Espírito Santo e que deseja que a gente ande nele com compreensão. Porque como é que uma pessoa vai andar em amor se ela nem tem compreensão dele? O que a gente mais ouve, né, nesse tempo, e a gente sempre ouviu, é que na igreja falta amor. Que falta amor? Se na igreja foi derramado o amor de Deus. Mas a falta de compreensão desse amor leva as pessoas ainda a viverem uma vida como se nem tivessem esse amor derramado no seu coração. Então a gente precisa a cada dia ir se situando. Mas uma coisa que eu queria falar essa noite, e eu quero pegar esse texto aqui, eu queria que você abrisse 2 Pedro, por favor. Aleluia. 2 Pedro. Pedro vem falando algumas coisas aqui, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente precisa estar pronto. Nós não sabemos, né? Uma coisa eu sei, é que todo mundo quando está esperando uma visita, na sua maioria, elas se arrumam antes da visita chegar, para a visita encontrar toda a casa organizada, toda a casa arrumada, né? A pessoa não espera a visita para arrumar as coisas. Às vezes tem gente que tem tanta intimidade que diz, rapaz, estou doido que fulano chegue para me ajudar a arrumar essa bagunça aqui. Mas no normal, né? A pessoa vai dizer, rapaz, eu vou deixar tudo organizadozinho, porque quando fulano chegar, se tiver tudo bagunçado, vai dizer, meu Deus, que povo desmantelado. Então, 2 Pedro, capítulo 3, né? Na minha Bíblia tem um subtítulozinho aqui, que é o dia do Senhor. E Pedro vem exortando sobre isso. Mas eu queria começar a partir do versículo 7, tá bem? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. E Pedro vem falando de algumas coisas aqui, e as pessoas falando, né? Onde está a promessa da vinda do Senhor? E começam como que abandonar aquela convicção, ou a escarnecer, ou a levantar outros argumentos para derrubar essa convicção de pessoas que estavam tendo. Eu não sei se você lembra, no início da carta, Pedro exorta a batalhar pela fé. Pela fé em quê? Nessas coisas. Porque em todo tempo, né, há quem diga que alguma parte da igreja começou a abandonar a fé porque a promessa da vinda do Senhor Jesus para ele estava começando a ficar demorada. E sempre havia uma exortação, rapaz, fica firme, vale a pena. Existe uma eternidade nos aguardando. Eu costumo dizer isso, eu sempre pensei dessa forma. Nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E a partir do momento que a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós começamos a correr uma carreira que, se nós não nos tornarmos negligentes, nem abandonarmos a nossa carreira, nós vamos parar diante do trono de glória do Senhor Jesus. Mas antes da gente chegar lá, a gente vai ver aqui que a própria Bíblia diz que há uma promessa para a vida presente e há uma promessa para a vida que há de vir. Então a gente vai chegar um dia diante do Senhor mesmo, querido. Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor quer que nós não só possamos desfrutar do melhor dessa terra, mas ser um canal para outras pessoas também. Amém, queridos? Aleluia. Então ele diz assim, vê. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra. Por que ele está dizendo isso? Né? Porque ele diz que pela palavra, a terra do mundo de então foi julgado pelas águas. Mas ele diz agora, os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra têm sido guardadas para o fogo. Essa palavra fogo na Bíblia nem sempre, né, é esse fogo literalmente que a gente está vendo. Mas ele fala do juízo, daquilo que vai provar, né? Paulo diz que nós estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo. E nos exorta a construir uma vida que seja considerada como ouro, prata ou pedras preciosas, que não se consomem pelo fogo. Porque vão ter pessoas que vão viver uma vida aqui,
que não vão ser dignas de galardão, mas vão passar sendo provados por este juízo, a ponto de ser salvo pelo fogo, mas não receber galardão. Então, todas as vezes que a Bíblia fala, eu acredito que a maioria das vezes que a Bíblia fala a respeito de fogo, não está falando daquele fogo que a gente acende no fogão de lenha ou acende no fogão a gás, não. Está falando do juízo que virá para revelar todas as coisas. Quem entende o que eu estou falando aqui? Aí vê o que ele diz aqui, vamos lá. Ele diz assim, né? Pela mesma palavra têm sido guardadas para o fogo, sendo reservadas para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É interessante essa passagem, porque eu ouvi algo há um monte de tempo atrás, e eu ficava pensando nisso. Depois que eu li isso, eu fiquei começando a associar, quando Pedro disse isso. Uma vez eu vi um pregador dizendo, olha pessoal, a gente precisa viver como que se Jesus fosse voltar hoje, mas precisamos nos programar como que se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Não é viver, Jesus vai voltar, vou fazer mais nada na minha vida. Não. Na verdade, nós sabemos que vão ter muitos planos e projetos que podem ser interrompidos. Mas se for interrompido pelo arrebatamento, tem coisa melhor do que isso. Mas a gente não pode viver uma vida sem propósito, somente dizendo Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje, e pode mesmo. Nós não sabemos, irmão. Agora, essa consciência vai nos trazer algo, né? Quando a gente estava ministrando um pouco dessa matéria escatologia, quando eu estava dando uma olhada, eu estava vendo que a gente pode construir um tripé sobre, né, essa matéria, o assunto escatologia, que é a primeira coisa que escatologia vai trazer para nós como consciência é que nós precisamos viver uma vida em santidade. Ele vai falar aqui. A segunda coisa é que a gente precisa viver uma vida compartilhando aquilo que a gente recebe, porque nós não sabemos a hora que o Senhor pode voltar. E terceiro, a gente precisa ter consciência de que a nossa vida não acaba aqui. Quem está comigo aqui? A nossa vida não acaba aqui, querido. Eu não sei você, mas nós somos eternos. Esse corpo, né? Ele não vai aguentar a eternidade. Mas eu posso te dizer, nós agora temos a garantia de que o Senhor nos dará um corpo semelhante ao dele, para que possamos viver segundo o plano original de Deus eternamente com ele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Mas vamos para cá. Ele continua dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, por mais... ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Agora presta bem atenção nisso, que é que Pedro diz aqui. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Eu queria parar aqui, porque eu quero enfocar duas coisas aqui essa noite. Pedro, ele diz, olha, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser? Porque antigamente, faz muito tempo isso, né? A gente escutava o rádio, e tinha um locutor aqui da cidade de Caruaru que ele dizia assim, se eu voltar amanhã, Deus estará comigo, mas se eu não voltar, eu vou estar com Deus. Mas eu ficava ouvindo isso, ele dizia quase todo dia, e a gente vai vendo que, para essas coisas, a gente precisa entender. Se a gente amanhã, né, tiver fisicamente vivo, e estiver com a oportunidade de fazer algo mais para o Senhor,
o Senhor vai estar conosco. Mas se a gente partir de hoje para amanhã, a gente vai partir para o Senhor. A gente precisa crer assim. E se a gente acredita nisso, Ele está dizendo que pessoas não devemos ser. A pergunta é, como nós estamos vivendo a nossa vida, se nós cremos nisso mesmo? Ou se nós só ficamos com medo quando essas coisas elas aparecem assim? Olha, o dia do Senhor está chegando. Olha, Jesus está voltando. Olha isso aqui, olha aquilo ali. Está se cumprindo. As pessoas elas estão a cada dia dizendo, rapaz, glória a Deus, está tudo certo. Se ele demorar mais um pouquinho, vai dar tempo eu trabalhar mais. Mas também se ele não demorar, vou estar com ele. Aí Pedro traz uma exortação, um alerta, né? Ele diz que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Ou, santidade e piedade. E eu queria estar falando um pouco nessas duas coisas hoje aqui. Na verdade, nós precisamos entender que a partir do momento que nós, né, fomos comprados pelo Senhor, a Bíblia diz que Ele nos santificou para que nós pudéssemos andar em santidade. E essas são duas coisas que vão mover a nossa vida aqui na terra, para que a gente a cada dia possa ter o nosso coração descansado diante do Senhor com relação a essas coisas, querido. Porque o dia do Senhor, o arrebatamento, o dia de nos encontrarmos com o Senhor, não pode trazer para nós apreensão, medo, receio. Porque eu acredito que essas coisas elas vão acontecer, ou acontecem, claro, quando as pessoas vivem uma vida fora de santidade. Porque andar em santidade nos garante, irmão, de uma convicção que nós estaremos diante do Senhor. O negócio é que muitas vezes nós sabemos que uma das primeiras coisas, né, quando o evangelho começou a ser ministrado, uma das primeiras coisas que a tônica do evangelho era: arrependa-se, converta-se, escape dessa geração corrupta. Era tirando as pessoas da condição e da consciência de pecado para se apegar a uma salvação eterna. Mas com o tempo o Senhor começou a ir ampliando a revelação do evangelho, que não era só sair do pecado e agora ter aquele bilhete que iria garantir a eternidade dele com a eternidade. Não era somente ter a consciência de que nós estamos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, que o Espírito Santo está em nós como o penhor, né? Jesus veio, deixou o penhor e disse: vou voltar para lhe buscar, porque você agora é meu. Não, querido. A revelação foi sendo ampliada e as pessoas começaram a entender de uma forma maior que, se eu sou salvo, eu agora posso viver sarado, eu agora posso ter paz, eu agora posso ter alegria, eu agora posso desfrutar de prosperidade, eu agora posso ser bem sucedido no que eu realizar, eu agora posso ser usado e posso fluir nos dons do Espírito. Eu posso ter um chamado de Deus, eu vou descobrir o chamado que eu tenho, vou andar nele. E todas essas coisas, elas precisam acontecer mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite: nós não podemos perder a base, querido, de que é uma vida em santidade e piedade que vai nos levar a em todas essas coisas, poder estar andando em um chamado, poder estar sendo usado nos dons, poder estar desfrutando de prosperidade, poder estar desfrutando de saúde, poder estar a cada dia andando de acordo com aquilo que a palavra vai dizendo nos outros quesitos, mas a cada dia seguro de que santidade e piedade deve ser também marcas, né, daqueles que desejam, que aguardam ardentemente aquele dia. Não porque a gente sabe que uma boa parte das pessoas, a hora que elas mais clamam a volta de Jesus, é quando elas estão no sofrimento. Não é no sentido da compreensão da grandeza que é lá, que nem todos nós temos de uma forma plena. Mas você pode ver, quando uma pessoa ela começa a perecer em alguma coisa, sofrer em alguma coisa, ela diz logo: volta logo, Jesus. Aguento mais não, Senhor, vem buscar a tua igreja. Mas não é naquela expectativa: Senhor, eu estou pronto, eu estou aguardando aquele dia. Senhor, me deixe fazer algo mais, me deixe ganhar mais pessoas.
me deixe crescer mais, me deixe ser uma bênção maior para outras. Não. A maioria das pessoas está dizendo: Jesus, eu não aguento mais não. Se o Senhor não voltar logo, vai terminar me desviando, volte logo. Se o Senhor não voltar logo, vai terminar desanimando, volte logo. E esse não é a posição certa que a gente deve estar para clamar, desejar, querer que Jesus volte, querido. Porque na verdade a gente não vai ver nenhum discípulo, por mais aperto, né, que eles tenham passado, eles clamaram a volta de Jesus. Jesus, vem me buscar logo, eu não aguento não. Vem logo, eu não quero nem passar pela morte. Não. Essa semana eu estava vendo algumas coisas, descobri, ver que Judas, né? Tomé, ele foi martirizado na Índia, e Tomé foi um dos apóstolos que saiu com o testemunho de Cristo poderoso, porque ele saiu com o testemunho dizendo: ele ressuscitou e eu toquei nas feridas dele depois de ressuscitado. Então não tem quem me faça abandonar esse Jesus. É para aí. Saiu pregando o evangelho, revelando Jesus, com um testemunho poderoso em algumas coisas, maior do que os outros 10, né? Porque Judas abandonou o negócio. Mas ele saiu dizendo: eu toquei nele, meu irmão, depois de ressuscitado. Eu toquei lá no buraco dos cravos, toquei do lado dele na lança, depois de ressuscitado. Então não tem quem me faça mais desacreditar disso. Diga aí. Então ele não ficou dizendo: Senhor, volta logo, eu sei. Não, irmão, a Bíblia diz, segundo historiadores, ele foi martirizado. Se não me engano, tem até uma estátua de Judas para o lado da Índia, né? Porque ele foi cerrado, se não me engano, ao meio, e não esquartejado, e não negou mais. Mas mesmo assim não clamou. Mas Judas decidiu viver uma vida, querido, em santidade e piedade. Muitas vezes nós nos enganamos ou não temos pouco entendimento com relação a essa palavra santidade, porque por muito tempo a palavra santidade, ela foi colocada somente em uma ótica religiosa, que santo é aquele, que santo é o pastor mais do que todo mundo, santo é fulano, santo é cicrano. Não, querido, na verdade a palavra santo quer dizer separado para uso exclusivo de algo. É interessante, né, que a gente pode usar um exemplo. Se a gente dissesse: rapaz, pronto, essa taça aqui, que não tem água hoje para o pastor beber, tá vendo? Se ela foi separada somente para o pastor beber água, é como que essa taça foi santificada. Pronto, essa é santificada para uso do pastor. Ninguém pega, ninguém toca, ninguém faz nada. Aí o que acontece? Essa taça precisaria... Obrigado. Deixa a bichinha para eu fazer o exemplo. Bota com água, bota com água. Então o que acontece, veio? Essa taça só poderia ser usada para o pastor. Estou falando no sentido do exemplo mesmo, porque eu sei que pessoas passam por aqui, a taça é lavada, higienizada, para outras pessoas tomarem água nela. Mas nós fomos separados por Deus, né, por causa de Jesus, para ser usado para uso exclusivo do Senhor. Não começamos na plenitude, não começamos afiado, não começamos aperfeiçoado, mas nós fomos chamados para isso. Eu acho interessante, eu queria que você marcasse aí, a gente vai lá em 1 Coríntios, por favor. Aleluia. 1 Coríntios, marca aí. 2 Pedro. Aleluia. Vou marcar essa página aqui. Pronto. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós precisamos a cada dia ter essa consciência, querido, de que nós devemos estar prontos. Amém. Quando, pastor? Todo dia. Porque, na verdade, uma vida de santidade não deve ser imposta para mim, porque eu vou ficar dizendo: Jesus está voltando, e o negócio está se aproximando, e eu vou ter que me ajeitar mesmo, porque senão eu não vou. Oxi, então quer dizer que se ele vai voltar daqui a 50 anos, eu digo: não, eu posso viver 45 anos de todo jeito, nos últimos 5 eu me ajeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, se a gente partir antes, em que condição a gente vai partir? Hoje eu acredito que para todos nós que somos crentes, né, a gente chega em um velório, e às vezes para dar uma palavra, tá, ou de alguma outra pessoa, e a primeira coisa que a gente pergunta é: essa pessoa morreu em Cristo? Morreu, a gente, graças a Deus, pronto. Porque para nós já é aquele, porque a gente já tem um pouco de compreensão que aqueles que partiram em Cristo, partiram para estar com o Senhor.
Mas se a gente chega num lugar e diz, rapaz, esse camarada morreu com Jesus, a pessoa diz, rapaz, não, vivia uma vida de todo jeito, nunca quis nada com Jesus, e partiu. A gente, meu Deus do céu, e foi. Misericórdia. Porque é a pior coisa que pode existir, porque o camarada não partiu para o além, né? Para o aquém, para onde vivem os mortos, não. Ele partiu para uma eternidade sem Deus de sofrimento, querido. Então, muitas vezes, partiu antes do tempo. Pastor, tem crentes que partem antes do tempo? Tem. Por quê? Muitos não se cuidaram fisicamente, muitos não se desgastaram na sua vida, e quando encontraram ao Senhor Jesus, receberam a salvação, não deu tempo a ajustar coisas, mas eles partiram no lucro para o Senhor. Tem isso? Tem. E o que a gente precisa entender é que a partida com o Senhor, seja precoce, ou seja, cumprindo aquilo que Deus tem para a vida de cada pessoa, é uma partida no lucro, querido. Não é uma coisa que a pessoa partiu no prejuízo, né? E a gente precisa cada dia ter essa consciência de que nós não sabemos, irmão, se a gente vai partir amanhã, depois de amanhã, daqui a 15 dias, daqui a 5 anos, ou Jesus voltar amanhã, ou depois, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 5 anos, nós não sabemos. O que nós precisamos é ter uma consciência, rapaz, eu preciso viver uma vida em santidade, porque eu quero estar pronto. Aleluia? Então vê o que ele diz aqui. Uma das igrejas consideradas das mais carnais na Bíblia, vê o que Paulo diz na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, e eu acredito que era trazendo essa consciência mesmo. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, e eu queria ler a partir do versículo 1, comecinho mesmo, a autoria da carta. Ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo estava dizendo, olha pessoal, nós fomos santificados em Cristo Jesus, chamados para andar como santos. Por quê? Porque eles tinham sido santificados, mas não estavam andando nessa condição. Estavam andando segundo a carne. E essa condição de andar segundo a carne, a Bíblia diz que andar segundo a carne é caminhar para a morte, querido. Nós sabemos que pode ser a morte física e também literalmente a morte espiritual, que é uma eterna separação de Deus. Então por isso que Pedro disse, olha, se essas coisas estão para acontecer, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? Porque a própria Bíblia diz em Hebreus, né, que sem santificação ninguém verá o Senhor, querido. Não tem isso de eu dizer que eu sou crente, levar a vida de todo jeito, vendo de tudo, fazendo de tudo, agindo de toda forma e ter uma segurança dentro de mim que se Jesus voltasse eu iria ser arrebatado. É claro que isso não nos dá, né, o direito de trazer julgamento para ninguém. Ah, você não vai não. Ah, você não vai não. A Bíblia diz que os maldizentes ficarão de fora. Então a gente precisa entender que santidade é algo muito mais do que somente estar com uma roupa que aparenta alguma coisa. Não, querido. Na verdade eu posso te dizer uma coisa. Eu sempre disse isso, nunca vou parar de dizer. Que santidade não está intimamente ligado às nossas roupas, mesmo que toda pessoa de uma consciência equilibrada, ela não vai andar de uma forma escandalosa em nenhum ambiente. Não é aquilo de que, eu sou santo, mas eu posso andar de qualquer forma, não. A consciência de santidade, ela vai ajustar a nossa vida em todas as áreas, porque 1 Pedro capítulo 1, né, diz que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. O que é isso, pastor? É que a gente deve ver como a gente fala, é que a gente deve ver como a gente se comporta, é que a gente deve ver como a gente se veste. Está incluído isso, pastor? Tá. É que a gente deve ver como a gente vai fazendo os nossos negócios, como a gente vai agindo no nosso dia a dia. Porque ser santo é ser separado, é andar de uma forma diferente daquela que o mundo, que ainda não tem consciência de santidade, anda. Eu fico pensando,
Se a gente a cada dia for compreendendo a palavra, a gente não vai ter muita dificuldade de andar em santidade não, querido. Só é a gente ver como o mundo anda e dizer, rapaz, eu não vou andar assim não. Eu vou andar da maneira que a Bíblia diz. Porque, na verdade, nós temos ainda aquele conceito de que pecado é isso, pecado é aquilo. Isso aí é besteira. Não, querido. Na verdade, a Bíblia mostra que o pecado está na transgressão daquilo que a gente compreende, ou na desobediência ao que nós compreendemos. Às vezes eu fico pensando, né, que o pecado que trouxe toda maldição para a humanidade, que faz com que todas as coisas que a gente vê hoje começassem a ser desencadeadas desde lá do Éden, não foi adultério, não foi morte, não foi roubo, não foi nada, nenhuma dessas coisas que a gente vê hoje, até as maiores atrocidades que a gente vê, né? Mas foi uma atitude de desobediência, dizer, olha, não coma disso, e a pessoa dizer, não, eu vou fazer minha vontade mesmo, eu vou comer. Não, pegou, comeu, vê. Não foi, Adão não traiu Eva, Adão não matou ninguém, Adão não roubou nenhum banco, porque até banco não tinha lá, né? Adão não estava cobiçando outras mulheres, porque até outras mulheres não tinha lá, só estava Eva mesmo. Então não foi nenhum desses pecados, querido. Adão só decidiu dizer, rapaz, ele disse que era para mim não comer, eu sei, mas eu vou comer. E foi lá, comeu, morreu espiritualmente, e ainda trouxe toda a maldição para a humanidade. Então hoje a gente tem aquilo, né, de que, não, fulano, pronto, mentir, todo mundo mente, quem é que não mente? Isso também não é besteira. Fulano é falso, pronto, também tem bem pouquinha pessoa falsa dentro da igreja. Eu vou te dizer uma coisa, querido, essas coisas, quando a gente tem esse pensamento, nós vivemos em uma área de risco. Porque a Bíblia mostra, né, Efésios capítulo 5, que Jesus ele está voltando para buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, é aquela, né, ontem eu estava assistindo um programa que promove casamentos, e eu estava dizendo, rapaz, para essas pessoas de um nível mais assim, a noiva fica quase diferente, porque as pessoas investem para não ficar mancha, nem ruga, nem marca, nem nada, para que ela se apresente diante do noivo de uma forma que o povo diga, rapaz, ficou top. Mas é só a maquiagem mesmo. Quando for no outro dia que tiver tudo, o noivo vai dizer, não está tão top não, está meio top. Mas o que acontece? Ele traz essa ilustração para mostrar que a igreja que Jesus vai vir buscar é aquela, né, que a cada dia vai se vestindo com atos de justiça, com atitudes que rejeitam o pecado. Não, isso aí desagrada a Deus, fora. Aquilo ali desagrada a Deus, fora. A maneira com que eu falo desagrada a Deus, fora. É como que ela vai se vestindo a cada dia. Isso é estar andando em santidade. Não é, Jesus está voltando, eu sou crente. Aí eu meto o pau no governador, meto o pau no presidente, falo do meu vizinho, não me dou bem com o meu irmão, eu vivo falando da vida dos outros, ando com mentira, sou falso, e estou lá dizendo, Jesus está voltando. Está voltando? Tá. Rapaz, eu posso te dizer uma coisa, sai dessa área de risco. Por quê? Porque se ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, que está andando em santidade, e a gente compreende isso, meu irmão, a gente precisa correr dessas coisas, querido. Porque senão a gente vai viver em uma vida insegura. Às vezes eu fico pensando, se anunciasse, amanhã Jesus estará voltando, a pessoa, meu Deus, eu preciso perdoar algumas pessoas ainda. Eu vou dizer, viu, eu vou ter que perdoar, né, porque senão eu não vou, né. Então, rapaz, é mesmo. Poxa vida. Quando a pessoa a cada dia vai se fortalecendo, vai ficando sadio na fé, no amor, no poder, mesmo ela não vai estar nessas coisas não. Ela vive uma vida liberando perdão para quem precisa, mostrando a outra face para quem precisa, andando de acordo com aquilo que a palavra diz, mesmo que isso vá trazer uma sensação de prejuízo para ela, porque ela cada dia está aguardando e desejando a vinda do Senhor, querido. Ela não está naquela duvidosa, Jesus vai voltar agora não, pronto. Jesus vai voltar agora não. E a cantiga vai ser só essa. Nós precisamos entender, querido, que nós não estamos mais em trevas.
Nós agora estamos na luz, se é que andamos segundo aquilo que vamos recebendo, meu irmão. Para que a cada dia isso possa ir ficando mais claro para nós, no sentido de nos mover a andar em santidade e piedade, como no sentido de que a gente, rapaz, eu não posso ficar parado. Porque eu posso dizer que em alguns lugares você vai ter que ter uma ministração que vai sair da sua boca. Mas em outros lugares, uma ministração vai sair da sua vida com a boca calada, querido. Amém. E isso vai ser uma coisa que nós precisamos ir percebendo isso. Porque tem lugar que a gente não vai precisar falar, a ministração vai ser com a nossa vida. Agora vai ter lugar que a gente vai ser exigido a falar, e a gente vai ter que falar mesmo daquilo que a gente crê, independente de quem se levante, de quem não goste, de quem não creia, de quem seja contra. Porque eu vou te dizer uma coisa, querido, nós não vamos ficar esperando para falar alguma coisa somente quando todo mundo gosta. Não, meu irmão. Todo mundo é a favor, todo mundo vai aceitar. Não. Mas nem por isso a gente pode se calar. Tinham pessoas que recebiam de bom grado a palavra, né? A Bíblia diz isso, que receberam de bom grado, naquele dia se converteram quase 3.000 almas. Isso quer dizer que teve pessoas que não receberam de bom grado nem se converteram. Mas mesmo assim não calou Pedro. A Bíblia diz que Paulo passou um tempo pregando e as pessoas disseram, não, a gente não é digno disso. Ele disse, tudo bem. Foi para outro canto, passou 2 anos pregando. E muita gente se converteu. Então nem sempre as pessoas vão se achar dignas, ou nem sempre as pessoas vão aceitar de primeira. Mas a consciência dessa volta de Jesus, a consciência de como deve ser a nossa vida em santidade, vai nos mover, querido, a desejar a cada dia levar uma vida que nos deixe, como é que eu posso dizer, com paz, no sentido de que, rapaz, eu ficava pensando nesses dias, eu disse, poxa vida, né? Quando essas coisas se levantam, algumas coisas vêm, e eu digo, meu Deus, não vai dar, olha, no arrebatamento, querido, não vai dar nem tempo de ficar triste. Não vai dar tempo para nada. Para nada, meu irmão. É não abrir e piscar de olhos. Não vai dar tempo de ter medo. Não vai dar tempo não, a pessoa já tem que estar sem medo. A pessoa tem, eu não sei se já aconteceu com você, mas em outros tempos isso ficava aquela sensação, meu Deus, o Senhor está voltando, a pessoa, poxa vida. E uma vez eu comecei meditando nisso, eu digo, não vai dar tempo para nada, irmão. Não é aquilo que a pessoa vê, a pessoa acha que é que nem naqueles filmes de ficção, né? Cai uma bola de fogo, a pessoa, ai meu Deus, é o mundo acabando, e agora o que é que eu vou fazer? Não vai ser assim não, querido. Vai ser um pronto, acabou-se. Quem estiver andando de acordo com a palavra, não vai se encontrar mais naquele lugar, vai estar com o Senhor nas nuvens. Quem não estiver andando de acordo, vai ficar naquela, de que, eita, poxa, era verdade mesmo. Aí, vai começar a agonia. Porque a pessoa já vai ter mais ou menos uma noção de que, nesse período de tribulação, tem que acontecer algumas coisas, a Bíblia diz, né, que muitos vão ser decapitados para poder estar com o Senhor, porque não aceitaram o sistema que vai ficar. Então, está se aprontando isso, está se aprontando aquilo, está se aprontando aquilo outro. Pode se aprontar tudo. O que eu preciso a cada dia é me empenhar para viver uma vida em santidade e piedade. Quem está comigo aqui? E é interessante porque essa palavra piedade, ela é bem associada no sentido de santidade, porque a gente tem piedade como aquela pessoa que olha para outra, né, tem pena dela e dá um prato de comida, alguma coisa. Mas a palavra piedade, se a gente for ver em algum contexto, no contexto bíblico, a gente vai ver que pessoas piedosas eram pessoas que andavam a cada dia vendo o que a palavra estava dizendo para implantar na vida delas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, rapidinho. Queria falar um pouquinho de piedade. Lucas capítulo 2. Aleluia. Piedade não é só ter pena, querido.
Eu sei que muitas pessoas, né, elas, mesmo sem Jesus, tem pessoas que são movidas, né, de um sentimento que elas sempre estão querendo ajudar as outras pessoas. E isso eu acredito mesmo que são áreas que não foram tão afetadas. Tem pessoas que são tão machucadas no mundo que ela pode ver outro morrendo. Ela diz, rapaz, aí é com ele mesmo. Mas um dia desse eu estava assim, ninguém fez nada por mim. Já tem outros que vão dizer, rapaz, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu não posso ficar dessa forma. Às vezes não sabe orar, não tem muita noção de rezar, mas quer fazer alguma coisa. Vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, vamos não sei o quê. É da pessoa mesmo que sem a pessoa está em Cristo. A gente sabe que tem crente que veio dessa forma, né? De que cada um faça o seu. E até renovar a sua mente, entender isso. Ela dentro da igreja continua assim. Tem nada a ver comigo, não. Eu estou correndo minha carreira. Ó. Tem isso? Tem. Por isso que a gente vê, às vezes, né? Que tem pessoas que, mesmo sem estar em Cristo, elas são muito mais voluntariosas, dispostas a fazer alguma coisa do que muitos crentes. Né? E se voluntariam a estar em uma entidade filantrópica, em fazer alguma boa ação, em dar algum dia da sua vida para servir a outra pessoa, que tem muitas pessoas em Cristo que nessa disposição tem. A gente não vê isso, né? Tem gente que diz, ó, fulano não é crente, mas é mais certo do que muitos crentes. Tem. Isso leva ela um dia a morar com o Senhor? Não. Porque a salvação, ela é independente dessas outras coisas. Foi para isso que Deus criou o homem. Aí tem muitos que não foram afetados e andam nessa área, mesmo com a natureza do pecado, mesmo de uma forma condicional, mas ainda de uma forma incondicional longânima. Porque faz, acaba de rapaz, deixa de ser besta, fulano só vive querendo o teu mal e tu sempre ajudando fulano. Nem crente é, a pessoa tem nada não. Então ela colhe daquilo que ela faz. Porque existe uma lei da semeadura que é válida tanto para crente quanto para não crente. Plantou, vai colher, meu filho. É só os crentes, pastor? Não, é todo mundo. Quem planta, colhe. Porque não é uma lei que vale só para aquele que está em Cristo. Amém? Mas a gente começa a ver que piedade não é esse sentimento. Piedade é um estilo de vida que nos leva a desfrutar daquilo que a Bíblia diz e ainda nos leva para a vida que há de vir, querido. Aleluia. E preste bem atenção nisso. Lucas capítulo 2 e o versículo 25, né? Eu queria ler com você a partir do versículo, deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do versículo 25 para a gente ir para outro texto. Eu queria ir lá em Timóteo também. E ele diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este era um homem justo e temente a Deus. Algumas versões diz piedoso. Aí ele continua dizendo, esperava a consolação de Israel, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. E movido pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o que a lei ordenava. Então ele tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Agora olha para cá, por favor. É interessante porque a Bíblia diz que Simeão era um homem piedoso. Era um homem que estava tendo a sua vida dedicada àquilo que dizia respeito à vontade de Deus. Isso levava as pessoas, né, a serem consideradas como piedosas quando elas tinham a sua vida dedicada ao serviço do Senhor, às coisas do Senhor, naquele tempo. Paulo, quando escreve a Timóteo, eu queria que você fosse lá. Aleluia. 1 Timóteo. Eu acredito que eu vou estar encerrando nisso aqui. Oh, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia.
1 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Eu queria ler com você a partir do versículo 6. Queria pedir que o louvor começasse a subir aqui, por favor. Tá bem? Aleluia. Querido, eu posso te dizer uma coisa. Às vezes eu fico pensando. Tem pessoas que ficam começando a fazer perguntas. Rapaz, será que no céu vai ter isso? Será que no céu vai ter aquilo? Rapaz, vamos pelo menos fazer por onde logo chegar no céu. Quando chegar lá, aquilo que a gente não souber, a gente vai ver. Mas às vezes as pessoas querem saber tudo que tem no céu, não faz nada para chegar lá. Mas a gente vai ficar naquela, eita, o que é que tem naquele lugar? O que é que tem naquele lugar? A pessoa vai dizer o que tem tudo naquele lugar, a pessoa nunca foi lá. Não, meu irmão. Eu sei sim que a Bíblia mostra para nós, né, dá aquele catálogo para a gente ver como é a cidade, como é a praça, como é o ambiente, o que não vai ter lá, o que vai ter lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente vai levantar tanta interrogação que pode ser que a gente esteja perdendo tempo em querer saber o que tem lá e não investindo tempo para chegar lá. Aleluia. Aí Paulo diz assim a Timóteo, vamos lá. Propondo essas coisas aos irmãos, ele está falando aqui de algumas coisas dos últimos tempos. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, ou é pouco proveitoso. E a gente já sabe que esse pouco proveitoso, ele está falando com relação à eternidade. Às vezes eu ficava dizendo, esse negócio de fazer exercício, a Bíblia diz que nem serve. Não, somos nós que somos responsáveis por cuidar do nosso corpo. Amém, queridos? Aleluia. Aí ele continua dizendo, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade, que não é um sentimento de pena, que não é somente uma disposição para ajudar outra pessoa, mas é um empenho em colocar a sua vida para fazer a vontade de Deus. Aí ele diz, né? Mas a piedade para tudo é proveitosa. Oh, aleluia. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Aleluia. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo, quando escreve a Timóteo aqui, ele estava dizendo, olha, Timóteo, primeiro, alimenta-te com a palavra da verdade, mas exercita-te. Situações vão se levantar que a gente nem sabe como agir, nem como fazer. Mas aquele que anda na piedade vai se voltar para a palavra e procurar saber de que maneira ele deve agir naquela situação. De como ele deve se mover naquele tempo. Porque andar em piedade é estar sempre voltando para ver aquilo que a palavra diz, irmão, a respeito das situações que se levantam. Não é somente ter uma disposição para fazer algo, para agir em alguma coisa, ter um sentimento de compaixão pelas pessoas. Jesus andava dessa forma, querido, tendo um sentimento de íntima compaixão. Quando via as pessoas em sofrimento, ele disse, rapaz, a gente vai ter que orar para Deus mandar mais trabalhador, porque a gente não vai dar conta não. Porque ele estava como um homem. Então, viver uma vida em piedade é uma vida a cada dia voltada para aquilo que a palavra diz. E é por isso que Pedro, eu quero encerrar como eu comecei aqui. Pedro disse, olha, o dia do Senhor virá como ladrão. Agora depois ele diz, se essas coisas estão para acontecer, que pessoas não deveis ser? É por isso que nós precisamos a cada dia nos examinar a nós mesmos. Por mais, querido, que a gente seja pressionado, afrontado, injustiçado, sei lá mais o que, nós precisamos deixar a nossa vida pronta, querido. Porque eu sei que a gente ainda vai encontrar pessoas que vão sempre estar dando uma desculpa. Mas também fulano me injustiçou. Também fulano me defraudou. Mas também fulano não me considerou. Mas também fulano vai ficar.
Porque nós precisamos entender uma coisa, né? Eu acredito que Jesus disse, é por isso que Jesus disse: ame o seu inimigo, faça o bem a quem lhe faz o mal, ore por quem lhe persegue, fale bem de quem fala mal de você. Ao que te ferir numa face, oferece logo a outra. Ao que levar a capa, deixa que leve também a túnica. Então Jesus estava preparando os discípulos a não viver uma vida que pudesse privá-los não só daquilo que eles poderiam fazer aqui, mas também de uma eternidade que ele estava para comprar para eles. E nós precisamos ser vigilantes nisso, porque cada um de nós tem um temperamento diferente, uma personalidade diferente, uma criação diferente tivemos, mas agora uma coisa nós temos em comum, querido: todos nós temos a natureza de Deus em nós. E essa natureza precisa a cada dia ser alimentada ou compreendida, para que seja ela que governe a nossa vida, e não mais a velha criatura. E a gente precisa entender isso. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Pastor, eu só vou ser salvo se eu levantar a mão na igreja? Não, querido, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz, olha, e aquele que levantar a mão na igreja será salvo. Não. A Bíblia diz que aquele que crê que ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, e confessá-lo como o Senhor, esse aí será salvo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é de conhecê-lo. E o terceiro passo é de obedecê-lo. Para que a cada dia estejamos prontos para viver aquilo que ele tem para nós, não só aqui, mas também na eternidade. Então eu queria que vocês ficassem de pé aqui. E você que está na tua casa, você está cultuando, fica de pé. E eu queria convidar você que ainda não confessou a Jesus, que está nos assistindo hoje, a fazer essa oração comigo. Se você está aí, você pode fechar os teus olhos e repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, eu não estou te vendo, mas eu acredito que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nesse momento, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Me lava com o teu sangue e me deixa limpo de todo pecado. Espírito Santo, faça morada em meu coração e nunca mais saia. A partir de hoje me ajude a conhecer o meu Pai e a obedecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Uma oração dessa, querido, se você fez essa oração comigo, há uma festa no céu pela tua vida. Teu nome foi escrito no livro da vida. O próximo passo é continuar conhecendo essas verdades, que vai alinhar a nossa vida, não segundo mais o padrão que o mundo vive, mas agora segundo a vontade de Deus. E eu posso te dizer, meu irmão, a cada dia essa convicção vai aumentando, de que se a gente parte daqui, vamos estar com o Senhor. Mas se Ele voltar, nós vamos nos encontrar com Ele também. Amém? Aleluia. Então, olha, eu só queria orar, agradecer ao Senhor por essa noite. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu operado essa noite, mais uma vez, em cada coração, em cada mente, em cada casa. Obrigado, Pai, pelo operado do Teu Espírito. Obrigado por mais uma semana que está começando, Senhor. Por mais uma semana de livramento, de suprimento, de direção. Obrigado, Pai, pelo Teu operar ao nosso favor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, queridos, olha, como você já sabe, de segunda a sexta-feira, a igreja está aberta na parte da tarde. Se você... Pastor, eu estou precisando de uma palavra, estou precisando conversar. Olha, eu não sei o que eu faça. Vem embora, a gente vai conversar com você e com certeza a palavra de Deus ela vai alcançar a tua vida. Olha, pastor, eu estou assim, faltando algumas coisas em casa, o que eu faço? Vem embora e não fica calado e a gente vai se mover para socorrer você.
Pastor, olha, eu queria ofertar, dizimar. E como é que eu faço? Você tanto pode vir na igreja durante a tarde, como você também pode ofertar e dizimar através dessa conta que está aqui. Você pode fazer isso hoje de uma forma online, né? Até pelo teu celular. Ou você pode fazer isso em uma agência lotérica. Essa conta ainda não é a conta permanente do ministério, ela é uma conta provisória, pois a gente está trabalhando nesse sentido. E por conta dessas coisas aí, tem algumas coisas a serem resolvidas, burocráticas, que as repartições ainda não estão nos dando condição de resolver isso. Mas eu posso te dizer uma coisa, querido. Quando você oferta e dizima nessa conta, pode ter certeza que tanto a tua semente está sendo lançada em uma boa terra, como está sendo usada da maneira correta. Fica bem em paz com isso. Amém? Então, olha, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, e quem crê, diga amém. Aleluia! Aleluia! Fica na paz, tenha uma noite abençoada. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.